Pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal Eletricidade da Elétrica, a aula A277, uma solicitação de um dos alunos inscritos no canal da Universidade da Elétrica. É uma aula onde eu elaborei para você que quer fazer o seu orçamento, você que é eletricista autônomo, você que tem uma microempresa, né? Eu criei uma planilha orçamentária básica para que vocês possam cobrar um valor justo e adequado das obras que vocês estão desenvolvendo. Então, essa aula eu vou mostrar as premissas e logo em seguida eu vou fazer um exemplo de simulação na nossa planilha orçamentária, onde essa planilha é editável. Vocês podem colocar os valores da sua região, adequado para que você possa fazer a sua planilha e cobrar o valor adequado no serviço que você está elaborando. Então, a aula consiste em apresentar as premissas para a elaboração da planilha orçamentária e apresentar em si uma simulação nessa planilha orçamentária. A planilha orçamentária, ela tem primeiramente os dados que vocês vão entrar, é a duração da atividade. Você vai fazer a reforma de uma instalação elétrica. Quantos dias você vai levar? Você vai inserir a quantidade de dias. O custo de materiais. Caso você tenha custos de materiais, coloque aqui o valor dos custos dos materiais. Quantidade de estagiários, né, que vai estar envolvido naquela atividade para lhe ajudar. Né? Quantidade de eletricistas. Quantidade de ajudantes. Você vai colocar aqui a quantidade. Número de equipamentos utilizados. Quantos equipamentos você vai utilizar durante a execução daquela obra? Quilômetro barra distância, né? Que é a distância rodada por dia. Você vai ter o seu deslocamento, você tem que colocar o custo de deslocamento. Ok? Então, isso aqui você vai entrar com os dias, né, de trabalho, quantidade de mão de obra, número de equipamentos envolvidos e a quilometragem rodada por dia. Depois, vocês têm aqui o resultado, que é o total que você vai cobrar. Quanto que eu vou cobrar naquela atividade? Aí você coloca aqui o custo total e nesse custo total tem a estratificação, que é o lucro previsto para a sua empresa, para a sua obra, qual o lucro que eu quero ter naquela obra, o estagiário, o custo de materiais, o custo de mão de obra, o custo de transporte, o custo da nota fiscal mais o fundo de reserva. O que é o fundo de reserva? Essa planilha orçamentária, ela está prevista você separar em toda obra que você faz um fundo reserva. Aí você pega esse fundo reserva da sua microempresa e faz uma aplicação desse fundo reserva. Bom, aqui eu tenho as premissas que foram utilizadas para você operar a planilha orçamentária. Os custos previstos administrativos são custos de contabilidade, custos de conta de e-mail e gestão financeira, se você tem algum software de gestão financeira, depreciação dos equipamentos, diária da sua empresa. Aqui é importante. Essa diária da sua empresa, né, você pegou uma obra e subcontratou a um eletricista e um ajudante. Essa diária da sua empresa, ela está relacionada com a soma da diária da mão de obra multiplicado pelo fator 1,5, que pode ser mudado. Você pode multiplicar por 1, por 0,8, depende do lucro que você está prevendo em cima de sua mão de obra. Ok? Fundo reserva, a porcentagem que você vai colocar de fundo reserva. A nota fiscal, olha, eu pago 10% de nota fiscal, então isso tem que estar incluso no custo que você vai cobrar daquele serviço que está sendo elaborado. Preço de gasolina, isso você vai colocar da sua região. O lucro da mão de obra, lembrando aqui, é um fator multiplicativo da soma dessa mão de obra aqui. Então, custo de mão de obra operacional, diária do eletricista, diária do ajudante e diária do estagiário. Aí, dessa forma, essa planilha orçamentária compõe um preço que você vai estar cobrando de seu cliente. Agora, vamos fazer um exemplo usando a nossa planilha orçamentária. Veja aí a seguir. Pessoal, então vou mostrar para vocês
como fazer o uso da nossa planilha orçamentária. Vamos simular aqui. Suponhamos que a minha atividade, que eu vou estar executando, uma reforma de um quadro elétrico, suponhamos que essa atividade tenha duração de 3 dias. Eu coloco 3 dias aqui. Suponhamos que o custo de materiais, qual o custo de materiais? Suponhamos que eu gaste R$ 1.500 de materiais. Não tenho estagiário, mão de obra de estagiário envolvida. Eu tenho um eletricista e vou colocar um ajudante de eletricista. Equipamentos utilizados. Eu tenho um equipamento utilizado, quilômetro rodado por dia. Vou colocar 5 quilômetros rodados por dia. Aí, pessoal, eu tenho aqui, depois nós vamos aqui na parte da planilha que é configuração. Aí eu tenho aqui lucro previsto para a sua empresa, nesses 3 dias de atividade, né? 2.306, custo de materiais, 1.500. Mão de obra, a mão de obra que você está utilizando. Você colocou um eletricista e um ajudante de eletricista, exemplificando. Custo de mão de obra 900, custo de transporte 5,48. Depois nota fiscal mais aquele fundo de reserva, né? É o valor que você vai reservar para pagar a nota fiscal no final de cada dia 22 do mês que você paga a nota fiscal e o valor do fundo de reserva. O custo total para esses 3 dias foi 5.418. Agora, pessoal, eu vou alterar esses valores, porque vai depender da configuração da planilha. Então, a minha contabilidade, eu coloquei 255, eu tenho uma gestão de e-mail, vou pagar e-mail, e tenho uma gestão financeira, um software de injeção financeira que eu pago, os dois juntos, pago R$ 160. Depreciação dos equipamentos, coloquei R$ 150, né, a diária desses equipamentos. Na verdade, a depreciação dia R$ 150. A diária da sua empresa, fundo reserva 5%, nota fiscal 10%. Eu vou colocar que eu pago somente 5% de nota fiscal. Agora eu vou fazer a mexida aqui, ó, quilômetro por litro, 10 km por litro, preço da gasolina 3,65, lucro sobre a mão de obra. Sobre que mão de obra? Sobre a mão de obra da diária, do eletricista, do ajudante e do estagiário. Aqui está 1,5. Não, professor, eu vou prever, eu quero ganhar sobre a minha mão de obra um lucro de 80%. Então, eu coloco aqui, olha, ok? Aí eu venho aqui, olha, o valor vai mudar, não é mais 5.000 e pouco, né? 4.259. Ah, professor, eu vou diminuir a diária do eletricista aqui, eu vou pagar R$ 150 de diária e vou pagar R$ 90 para o ajudante de eletricista. Aí eu venho aqui, olha, a configuração, 3.902 que eu vou cobrar por essa atividade. Aqui você está incluindo todos os custos administrativos, fundo de reserva, nota fiscal e tudo mais. Então, pessoal, vocês podem trabalhar aqui e mexer nessa planilha. Ah, eu vou pagar 120 a diária do eletricista, 90 do ajudante. E eu quero prever aqui 70% de lucro sobre essa mão de obra, que vai ser, na verdade, vai calcular aqui a diária da sua empresa, que é aqui em cima. Vocês podem observar, quando eu mudo aqui, ele recalcula aqui, olha. Então, eu vou prever 0,6, só para vocês verem, 60%. Né? Olha lá quanto é que vai ser a diária, 186. Qual o valor do orçamento? Olha só, 3.520. Então, pessoal, é dessa forma que foi montada a planilha orçamentária e ela dá liberdade para vocês modificarem as configurações como vocês estão vendo aqui. Aqui você modifica suas configurações, coloca o lucro que você deseja sobre a sua mão de obra, ela faz os cálculos todos eles automáticos. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados no canal da Universidade da